Deus as repreenderá, e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como o pó levado pelo tufão. E algo que acrescenta aqui, que vai associar com a prostituta, está em Isaías 23, onde aqui, através das vastas águas, vieste a ser a feira das nações. Aqui é um apontamento para a meretriz, né? Na figura de Tiro. E aqui diz assim, ó, toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz que está sobre as muitas águas. Entregue ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. E aqui faz a menção sobre 70 anos que vai associar aí com a profecia das 70 semanas de Daniel também. Ela tornará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. Está aqui, né, muito interessante, porque a prostituta, ela vai realmente entorpecer as nações da terra. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 18. Quando nós olhamos aqui Apocalipse 18, no final, que nos últimos versos, está escrito assim, ó, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E não é à toa que está falando aqui de uma meretriz, tendo mencionando aqui no capítulo 18, a partir do verso 22, voz de arpistas. Isso vai fazer conexão direta com a palavra que eu acabei de mencionar do profeta Isaías, onde a meretriz ela vai entorpecer. E quando a gente fala de cânticos, realmente os cânticos eles têm um tom de entorpecimento, porque é uma influência espiritual, né? Que nós sabemos que a música ela influencia bastante a humanidade, né? Manipula a humanidade com os desejos da carne. Então faz muito sentido isso quando nós olhamos uma meretriz manipulando, guiando muitas nações. Ela tem as rédeas. Eu costumo falar muito isso, né? Que a Babilônia, essa grande prostituta, ela tem as rédeas em suas mãos. Eu vou até mencionar aqui um vídeo muito interessante da arqueologia que o pastor Igor trouxe aqui. Eu vou até mencionar. O bom que o pastor Igor coloca o número do vídeo, né? Nas suas publicações. É o vídeo número 453 do canal Venha ao Teu Reino. Ele traz muito contextos ali da arqueologia, onde os povos antigos já realizavam menções de uma besta tendo 7 cabeças e tendo uma mulher em cima dessa besta. Depois vocês olham lá, muito interessante, e ele faz a menção ali, na verdade os povos fazem menção dessa mulher, a deusa Asherá, que também é mencionado como rainha. Olha só que interessante, a rainha dos céus, e a rainha de todos. E nós acabamos de mencionar aqui no episódio anterior sobre a grande meretriz ser a mãe de todas as prostitutas. Você vê que vai fazendo uma associação. Nestes povos antigos aí, eles realizavam a imagem desta deusa como ela não tendo pernas. Então, ela só poderia se locomover se estivesse assentada sobre um animal. Por isso que eles colocavam a mulher sem as pernas em cima de um animal para poder se locomover. E aí faz muito sentido esses fatos arqueológicos em relação ao Apocalipse, onde tem uma mulher assentada sobre uma besta e ela tendo as rédeas. E quando a gente olha aqui uma grande meretriz com rédeas sobre todas essas nações, a gente vai perceber que ela não tendo esses pés para se locomover e precisando do animal, ela vai usar suas 2 mãos, que estão nas rédeas, e isso vai relacionar com o Olá e o Olibá, que a gente mencionou no episódio anterior, porque elas são como se fossem as 2 mãos dessa grande Babilônia conduzindo as nações da terra. Faz muito sentido, porque Olá, que é Samaria, que vai apontar para os apóstatas cristãos, os apóstatas, né, puritanos aí, vamos relacionar com os Rockefeller, com a ONU, que o pastor Gleison já mencionou aqui. Também vamos mencionar a outra mão, né, que é o Olibá, mencionando aí a Jerusalém Meretriz, né, fazendo associação aos Rothschild, fazendo associação ao movimento sionista. Então, existe aí uma organização, né, das trevas que está mandando neste mundo e está usando aí essa grande Babilônia, está usando as suas 2 filhas. E aí é por isso que faz muito sentido
a gente olhar para Ezequiel, capítulo 23, onde nós já mencionamos aqui sobre Oolá e Oolibá, mas eu quero dar a ênfase aqui agora para aquilo que vai acontecer com a mãe, aquilo que vai acontecer com ela. Porque na primeira metade da semana, nós temos duas testemunhas profetizando, proclamando arrependimento e com sinais e maravilhas, e eu percebo aqui que eles vão desvendar, revelar, colocar à luz todo este trabalho das trevas que estava em oculto, onde muitos não conseguiam enxergar, que a grande Babilônia estava hoje exerce, e aí vai exercer também até a primeira metade da semana. As duas testemunhas, elas vão ser capazes de revelar todo este mistério da iniquidade. Então, a mãe que estava atuando às escondidas, ela vai ser revelada, que ela vai estar ali manipulando as suas duas filhas para reger este mundo. Faz muito sentido isso, né? Quando nós olhamos aqui, eu vou até abrir aqui Ezequiel, no capítulo 23, porque diz assim, ó, Samaria é Oolá, Jerusalém é Oolibá. E aí o Senhor traz muitos apontamentos aqui de que elas prostituíram, que elas fizeram coisas horrendas diante do Senhor. E aí diz assim no verso 36, disse-me ainda o Senhor, filho do homem, julgarás tu Oolá e a Oolibá? Declara-lhes, pois, as suas abominações. E aí o Senhor vai começar a declarar, né, sobre o juízo sobre elas. E tem algo aqui muito interessante que eu quero compartilhar com vocês agora. A partir do verso 43. Diz assim, ó, então, disse eu da envelhecida em adultérios. Olha só que interessante, na palavra do singular. Porque o Senhor estava mencionando duas meretrizes. E agora, todavia, agora no verso 43, ele está falando de uma senhora idosa, de uma velha endurecida, envelhecida em adultérios. Aí continua, continuará ela em suas prostituições. Para mim aqui é uma menção a essa mãe que gerou as duas filhas e está manipulando as suas filhas. Ou seja, o Senhor está mostrando para nós aqui que atrás dessas duas filhas meretrizes existe uma mãe, existe uma senhora, uma velha em adultérios, manipulando, usando as duas filhas como suas próprias mãos, com as rédeas sobre as nações, com as suas prostituições. E aí ele continua aqui, ó, e passaram a estar com ela, com que frequenta a uma prostituta. Assim passaram a frequentar a Olá e a Olibá, mulheres depravadas. Olha que interessante o verso 44, que ela frequenta como uma prostituta e passou a usurpar de Olá e Olibá, a frequentar essas mulheres para realizar os seus intentos. E aí, continuando aqui, ó, farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Os seus filhos e filhas matarão e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarnecem todas as mulheres e não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levarei os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor teu Deus. Então existe nos dias de hoje uma senhora, uma velha em adultérios, trabalhando no oculto, usando as suas duas filhas, como se fossem as suas duas mãos nessas rédeas. E aí, quando as duas testemunhas são usadas na primeira metade da semana e revela toda essa obra oculta, de fato, ela já não tem as suas pernas, ela precisa de uma besta para se locomover, e as suas duas mãos já perdem o sentido, porque elas são descobertas, já não tem mais utilidade. O que acontece com ela? Com certeza, faz muito sentido os últimos versos aqui de Apocalipse 17, que os 10 reis com o anticristo odiarão a prostituta, derrubarão ela, tirarão ela dessas rédeas, a queimarão, deixará ela despojada e queimarão ela. Então faz muito sentido essa troca dessa rédea. A grande Babilônia não terá mais utilidade, ela será despojada e o anticristo passa a tomar as suas rédeas para conduzir aí a partir da metade da última semana de Daniel. Dessa maneira que eu estou enxergando.